bem-vindo ao nosso estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Deus te abençoe, que Jesus derrame bênção sobre a tua vida nesse momento. Não se esqueça de se inscrever caso não seja inscrito. Ative o sininho caso você queira receber notificação. Faça comentários, dá seu like, compartilhe. É muito importante você compartilhar. Nesse estudo, nós vamos falar sobre a importância da obediência, as suas bênçãos, mas só que vai ser ao contrário. No estudo anterior falamos sobre obedecer, e nesse estudo, o que é o oposto de obedecer? Desobedecer. Logo após a vinheta. Desobediência, nós provamos para nós, para o reino espiritual, que não estamos com o nosso coração colocado inteiramente no Senhor. Vamos ao nosso tema de hoje, obediência versus desobediência. Eis a questão, a escolha que afeta a tua vida. É o mesmo tema do estudo anterior, só que no estudo anterior nós vimos a obediência e nesse nós veremos a desobediência. Nosso texto base, Deuteronômio 28:15. Será, porém, que, se não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então, virão sobre ti todas estas maldições e te alcançarão. A gente não quer maldição não, né? Então vamos aprender a obedecer? Vamos aprender o que a desobediência traz para o homem? Deuteronômio 28:45. E todas estas maldições, virão sobre ti e te perseguirão e te alcançarão até que sejas destruído. Olha que forte! Porquanto não ouviste a voz do Senhor teu Deus para guardardes os seus mandamentos e os seus estatutos que te tem ordenado. Nós vimos que no capítulo 28, verso 15, fala essa escolha. E o que acontece se eu não quiser obedecer? E aqui no verso 45 está trazendo, porque é justamente do 15 em diante, que vai falar sobre as maldições. Que o povo, principalmente o povo de Israel, ele sofreu, ele colheu as maldições. Por quê? Porque ele não quis obedecer a voz do Senhor Deus Todo-Poderoso. Aí a gente olha assim, e eu? Será que eu estou obedecendo? Desobedecer é simplesmente argumentar, abdicar, infringir, é afrontar, contradizer. É uma transgressão que nós fazemos contra as ordens de Deus ou de alguém. Hoje falaremos sobre essas consequências da desobediência, mas também através de exemplos bíblicos e as consequências que eles tiveram por causa das atitudes de desobedecer a Deus. Vamos começar com o primeiro homem, o primeiro casal, na verdade, Adão e Eva. Gênesis 3:9 diz assim: E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Então nós sabemos, Deus fez o homem, Deus fez a mulher, colocou eles lá no jardim e Deus tinha intimidade com eles. Deus ia visitar eles, Deus falava com ele todo dia. Consequência da desobediência, ele se escondeu, ele perdeu o acesso ao paraíso, ele se sentiu nu, sentiu vergonha, perdeu intimidade com Deus. Tudo ficou muito difícil, mas aconteceu coisas no reino espiritual. Romanos 5:19 diz assim: logo assim como por meio da desobediência de um só homem, que é Adão, muitos foram feitos pecadores. É por isso que fala em pecado original. Assim também, por meio da obediência de um único homem, que é Jesus Cristo, muitos serão feitos justos. Glória a Deus que Jesus obedeceu até a morte e morte de cruz e nos trouxe essa liberdade de estarmos em Cristo, essa intimidade com Deus. Você não tem intimidade com Deus? Eu te convido. Tenha! A partir do momento que você escolhe servir ao Senhor, o Espírito Santo vem habitar em você, faz em você morada e te dá livre acesso diante de Deus. Eu vivo isso. Por isso que eu posso falar para você. É uma ótima escolha. E aí a gente escolhe obedecer a Deus. Vamos ver outra pessoa desobediente? Saul.
o rei Saul, o primeiro rei de Israel, 1 Samuel 10:6. E o Espírito do Senhor se apoderará de ti e profetizarás com eles e tornar-te-ás um outro homem. Isso foi justamente quando Deus, como que eu vou falar para você, escolhe Saul, quando Deus vai fazer o reino de Saul prosperar, quando o reino de Saul está colocado diante dos homens. Mas Saul não foi inteiro ao Senhor. Saul quis andar segundo aquilo que ele achou. Muitos dizem porque ele foi pressionado pelo povo. Não justifica. E lembra, Deus, ele é tremendo. Deus, ele é misericordioso. Então Deus conhecia o coração de Saul. A consequência da desobediência de Saul foi rejeitado por Deus. Ele perdeu a unção. Lembra que nós lemos que o Espírito de Deus estava sobre Saul? Ele tinha a presença do Espírito Santo. Mas quando ele desobedeceu, ele foi rejeitado por Deus. Ele perdeu a unção e ele perdeu a presença do Espírito Santo. A Bíblia fala que vinha um espírito maligno lá atormentar ele. Então é bom aprender a obedecer. Outro exemplo que a Bíblia é bem claro e fala de família. O sacerdote Eli e os filhos dele, Ofni e Finéias. 1 Samuel 11:30. Olha a promessa que Deus fez para ele. E depois o que Deus teve que fazer? Vamos lá, 1 Samuel? Diz assim: portanto, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade tinha falado eu que a tua casa e a casa de meu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei. Porém, aos que me desprezam, serão desprezados. Por quê? Porque o sacerdote Eli, ao invés dele honrar a Deus, ele preferiu honrar os filhos dele. Nós temos que andar como numa engrenagem. Mas em primeiro lugar, a Bíblia fala, buscai ao Senhor teu Deus. E todas as coisas serão acrescentadas. Consequência, eles perderam essa promessa tão linda. E ambos, sacerdote Eli, Ofni e Finéias, tiveram a morte física no mesmo dia. E Acã? Você lembra de Acã? Vamos ver Josué 7:20-21. E respondeu Acã a Josué e disse, verdadeiramente pequei contra o Senhor Deus de Israel e fiz assim e assim. Quando vi, olha o porquê que ele desobedeceu. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 ciclos de prata e uma cunha de ouro do peso de 50 ciclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra no meio da minha tenda, e a prata por baixo dela. Olha pelo que Acã trocou a bênção da presença de Deus, as promessas de Deus na vida de Israel, por coisas materiais. Quantas pessoas estão trocando Deus por um bom emprego, por uma faculdade, por amigos que passam? Mas e a eternidade? O que você tem colocado como prioridade na tua vida? Sabe qual foi a consequência de Acã? Ele fez Israel perder a batalha contra Ai. E também o próprio Acã, por consequência da desobediência, da cobiça, ele perdeu a vida dele. É muito importante obedecer a Deus. Nessa madrugada, o Senhor falava comigo sobre esse estudo. E eu não tinha colocado, e aí eu acrescentei. E o Senhor falou assim, fala de Sansão. E quando o Senhor fala comigo, já é promessa dele se cumprindo na minha vida. Eu já deixo o celular do meu ladinho, aí eu pego no bloco de notas e já anoto. E o Senhor, ele falava assim, Sansão, um homem separado por Deus. Um homem nazireu que não podia beber vinho, não podia tocar num horto, não podia cortar o cabelo. Ele tinha prioridade para Deus, mas Deus não era prioridade para ele. Ele era tão usado por Deus que com uma queixada, a mandíbula de um jumento, ele matou 1000 homens. Ele era tão usado por Deus, o Espírito Santo se apoderava dele, que ele ergueu os portões de uma cidade. Gente, não é brincadeira o portão de uma cidade, não é uma porta igual a nossa, da nossa casa. Era coisa fortíssima, pesada. Ele ergueu os portões da cidade e os carregou até uma colina. Tem um velho ditado que diz, né, que
Quando a gente desce é mais fácil, mas ele não, ele subiu com peso. Ele matou um leão. Sansão, ele foi um homem que o Espírito de Deus usava muito, mas Sansão, ele foi um homem que ele desprezou as bênçãos de Deus. Juízes 14:6, olha só, diz assim: então o Espírito do Senhor se apossou dele. E quando o Espírito do Senhor se apossava de Sansão, gente, Sansão, ele ficava mais forte, Sansão fazia grandes proezas. Mas ele não teve a bênção do Senhor, o Espírito do Senhor, usando ele na vida dele por precioso. Ele quis fazer o que ele queria. E quando Deus falava comigo nessa madrugada, simplesmente ele não quis ouvir conselho. Ele quis a mulher que não era para ele tomar, que era a mulher filisteia. Deus falava que não era para eles se juntarem com povos da terra que não fosse deles. Ele brincou com a vida dele até o último momento. Resumindo, ele não teve por precioso as bênçãos de Deus, as promessas de Deus, o Espírito de Deus. Quantas pessoas Deus falou que não tem, que está brincando, que está fazendo de qualquer jeito? Sabe qual foi o problema de Sansão? Ele desobedeceu, tocou no morto. Ele desobedeceu a Deus, ele casou com uma filisteia. Ele desobedeceu a Deus, ele brincou com Dalila e ele revelou o segredo de Deus com ele. E aí todos nós sabemos a consequência. Virou chacota dos inimigos e perdeu a vida dele. Foi justamente isso que o Espírito Santo falava para mim nessa madrugada. Sansão, um homem escolhido de Deus, um homem que foi usado por Deus, agora é chacota dos inimigos. Aí eu paro para pensar quantas vezes, quantos Sansões nós conhecemos. Mas eu quero falar uma coisa para você. Deus é Deus que ressuscita morto. Deus é Deus que transforma. Deus é Deus que aquele que perdeu a força, Deus dá. Deus restitui. Deus ajuda, Deus fortalece. Vamos ver as consequências da desobediência? Nós vimos na vida dessas pessoas da Bíblia. Vamos ver um pouco mais? Primeiro, a consequência assim muito nítida. Nós atraímos maldições para a nossa vida. Lembra Deuteronômio 28:15 que nós lemos? Contudo, se não obedeceres a palavra de Yahvé teu Deus, não zelando pelo cumprimento de todos os seus mandamentos e decretos, que neste dia te ordeno, então virão todas estas maldições sobre ti e te alcançarão. Eu não quis detalhar as maldições, não, mas Deuteronômio 28, a partir do verso 15, você vai encontrar todas lá. Segundo, você vai ser rejeitado por Deus. Mas, se você se arrepender, como o Senhor te acolhe, como o Senhor te transforma, como o Senhor te ajuda. A Bíblia fala que há festa no céu quando um pecador se arrepende. 1 Samuel 16:14 diz assim: e o Espírito do Senhor se retirou de Saul. Olha, estamos falando de Saul. E atormentava-o um espírito mau da parte do Senhor. Um homem que antes de desobedecer tinha o Espírito de Deus. O Espírito de Deus se retirou e vinha um espírito mau sobre ele. Terceira coisa, a pessoa na desobediência fica entregue a si mesmo. Romanos 1:24. Por isso, também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. É muito comum você ouvir falar: olha, mas fulano saiu da presença de Deus e olha o que o fulano está fazendo. Não é por causa disso, está entregue a si mesmo. Quarta coisa, morte espiritual. Romanos 6:23. Porque o salário do pecado é a morte. Morte espiritual. Mas olha que Deus tremendo. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. Esse dom gratuito de Deus é se você volta a Ele. Já pensou morrer no pecado? O que espera? É tempo? É momento? A Bíblia fala, é o momento oportuno. Mas uma consequência, como nós vimos, é muito comum nós ouvimos: nossa, fulano saiu da presença de Deus, aí aconteceu, morreu e já era, né? Morte física. Vimos o exemplo de Sansão, vimos o exemplo de Acã, de Eli e da família dele. E o próprio Saul. Morte física, consequência do pecado. Mais uma consequência, rebeldia.
Sabe o que é rebeldia? A Bíblia fala, a Bíblia compara com o pecado de feitiçaria. Às vezes a gente condena o outro, fulano foi em tal lugar, Beltrano fez isso. E a gente está sendo rebelde à voz do Senhor. A Bíblia fala que é pecado de feitiçaria. Vamos conferir, 1 Samuel 15, 23. Porque o salário do pecado é a morte, de Romanos 6 e 23. Vamos para 1 Samuel 15, 23. Porque a rebelião é como pecado de feitiçaria. E o porfiar é teimar, a teimosia. É como iniquidade e idolatria. Quantas vezes você fala, fulano é idólatra, fulano vai lá, não sei eu. E olha aí que a Bíblia fala, porfiar, a teimosia, é iniquidade e idolatria. Como nós temos que ser corrigidos pelo Senhor, não é mesmo? Levítico 26 e 19, olha o que Deus faz, Quebrarei o poder arrogante da vossa rebeldia e farei que o céu sobre vós fique como se de ferro fosse e a terra como de bronze. Primeiro momento que eu li esse versículo, logo me veio a oração. Tem pessoas que oram, parece que o céu tá de bronze, né? A gente ouve muito nesse hino, parece que o céu tá de bronze. Aí é quando o Senhor fala, eu não ouço a oração do rebelde. Aí a gente para um pouquinho, mas e se não for como oração? É a bênção do Senhor que é retida. Outra coisa, a oração também não é respondida. Lembra que eu falei do céu? Mas vamos ver Provérbios 28 e 9. O que desvia o ouvido para não ouvir a lei, ou seja, para não ouvir as palavras de Deus, até mesmo a sua oração se torna abominável. Então Deus não responde, Deus não ouve a oração do desobediente. Zacarias 7,13. E assim como eles não quiseram ouvir quando eu falei, é o Senhor falando, assim também eu não vou escutar quando eles orarem e clamarem a mim, sou eu, Yahvé, o Senhor soberano, quem está falando. Então a oração do desobediente, do rebelde, Deus não ouve, tá? Essa pessoa é derrotada. Deuteronômio 28 e 20 é muito séria a desobediência diante de Deus. Diz assim, o Senhor mandará sobre ti a maldição, a confusão e a derrota em tudo que puseres a mão para fazer. Está lá, fazendo parte das maldições. É derrotado. Que o Senhor tenha misericórdia e nos ensine a sermos obedientes. Outra coisa, não é próspero, não terá prosperidade. Aí você vira para mim e fala assim, mas a pessoa que, meu vizinho, meu amigo, as pessoas que eu conheço que não servem a Deus, está tudo lá prosperando, mas vai ver o fim deles. E agora nós, ainda de não ter prosperidade, ainda é cuidado do Senhor conosco. Não é para a gente ter inveja deles, não, é o contrário, é para a gente clamar por misericórdia por eles e por nós também. Não terá prosperidade. Deuteronômio 28, 29. E apalparás ao meio-dia como o cego apalpa na escuridão e não prosperará nos teus caminhos. É muito sério servir ao Senhor. Quem é desobediente não tem intimidade com Deus. Deus fala melhor ainda, não tem nem parte com Ele. Salmo 25, 14. O segredo do Senhor é com aqueles que o temem, e Ele lhe mostrará a sua aliança. Aí você fala assim, não, eu temo ao Senhor, mas o Senhor fala que você diz que teme Ele e não obedece, então não teme, porque o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Mais uma coisa, muito sofrimento. Deuteronômio 28, 67 diz assim, pela manhã dirás, quem me dera ver a noite, olha o sofrimento da pessoa. E à tarde dirás, quem me dera ver o amanhã. Pelo pasmo de teu coração que sentirás e pelo que verás com os teus olhos. É muito sério. Por isso que quando o Senhor me deu esse tema, ainda bem que o Senhor vai me dirigindo. Porque é para você aprender, mas é para mim também, é para a minha família também. O livro de Deuteronômio, eu disse, no capítulo 28, ele começa assim, escolha a bênção, eu te indico, estudo anterior foi justamente sobre a bênção. E aí fala assim, olha as consequências da bênção, mas a partir do versículo 15, olha as consequências da atitude do desobediente. A obediência, ela gera vida, ela gera vitória, ela gera intimidade com Deus, alegria, felicidade. É bênçãos sobre bênçãos, independente das lutas, tá bom? Já a desobediência
gera derrota, distanciamento de Deus, o principal, sofrimento eterno. Romanos 2, de 6 a 8. O qual cada um, segundo as suas obras, o qual recompensará cada um, segundo as suas obras, a saber, a vida eterna aos que com perseverança em fazer bem, mas a indignação e a ira aos que são contenciosos, desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Sabe quando Deus fala, sai daí, você não sai? Sabe quando Deus fala, não faça isso e você está fazendo? É desobediência, é rebeldia. Se porventura nós pecamos, precisamos nos arrepender. Precisamos chegar ao Senhor e confessar os nossos pecados. Sabe por quê? Porque Ele é fiel. Ele é justo para nos perdoar e nos purificar. 1 João 1,9. Estamos quase concluindo. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Olha Provérbios 28:13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcança a misericórdia. Glória a Deus. Desobediência atrai doenças, consequências para as pessoas que praticam e para aqueles que estão ao redor delas. Lembra de Jonas? O barco lá quase foi a pique, foi engolido por um peixe, virou comida de peixe, né? Quantas consequências a gente vê que Deus mostra na Bíblia para nós. Olha que Deus tremendo, que Deus de amor. E Ele mesmo fala, olha, escolhe a vida, escolhe Deus, escolhe obedecer. Não se esqueça, nós estamos vivendo numa batalha espiritual. E a desobediência é uma estratégia de Satanás. Sabe para quê? Para te derrotar e principalmente para te separar de Deus. Escolha a vida, escolha obedecer. Preste atenção e o Senhor será contigo. Que Jesus te abençoe, que Jesus te fortaleça e que Ele te ajude nesta caminhada para podermos nos encontrar com Ele nas nuvens e irmos morar nas mansões celestiais. Glória a Deus! Até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal. Jaboque, vamos orar. Fique com Deus. O Senhor Jesus te ajude.